Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês tanto a análise setorial aqui dentro da nossa bolsa, quanto comentar também alguns ativos aí que eu acho que está interessante para o decorrer da semana, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo é de boa qualidade e entregar para mais pessoas, beleza? Compartilha aí o vídeo com algum amigo e deixa aqui também nos comentários quais são os ativos que você usou aqui como base dos estudos dos outros panoramas passados para acompanhar durante a semana, se conseguiu pegar boas oportunidades naqueles ativos de acordo com o contexto gráfico passado aqui, tem ajudado vocês também na questão educacional, que é o intuito aqui de tá trazendo um pouco do conhecimento do contexto que a gente trabalha para fazer a montagem da nossa carteira do swing trade também, que é fechada aqui, monitorada em tempo real todos os dias. Tá, então deixa aí nos comentários outro ponto, tá, pessoal? Eu vou puxar hoje um pouco mais de ações do que eu trouxe nos outros dias. Então também vou pedir para vocês estar deixando um feedback, se vocês preferem menos ação com uma análise um pouco mais demorada em cima de cada ativo, ou uma análise mais resumida, né, mais objetiva, mais rápida e com uma quantidade maior de ativos. Tá? Lembrando que em média ali é 5 ativos, tá, pessoal? Não vou ficar passando muito também. 5 ali, 7 ativos ou um pouco posso colocar ali 8, 10 ativos e diminuir o tempo do vídeo, até porque a gente vai analisar, né? Eu vou trazer aqui os ativos que estão interessantes o contexto de acordo com o que o mercado está me mostrando. Então, tem dias, tem semanas que a gente não vai ter 5, 6 contextos interessantes para se acompanhar. Beleza? Dito isso, então já vamos aí para o gráfico. Lembrando aqui que no nosso site capitalismo.com.br, na aba aqui de resultados, vocês conseguem acompanhar aí o desempenho das nossas carteiras, tá? A gente está até o momento aí no swing trade com 12,5% de ganho, tá? Então 12,5% de 12,37% de ganho até o momento, contra 7,98% do Ibovespa, beleza? Dito isso, vamos aí então para o gráfico, que é o que realmente interessa, né? Ibovespa seguiu a semana aí subindo, mas já demonstrando um pouco de perda de força. Tá indicado aqui testando esse nível importantíssimo de resistência e aí abrindo a possibilidade de uma correção, tá? Seja ela lateral, tá? Que o Bovespa ele pode ficar batendo cabeça aqui para depois ver se ganha força e lançar mais uma onda para cima, para ir em direção do topo histórico nos 131 mil pontos, tá? Até em alguns outros vídeos eu acabei comentando sobre o topo histórico nos 121 pontos e acabei me confundindo, tá? Só pegando o gancho aí para consertar. Ou a gente pode ter aí a correção na contratendência do Ibovespa, que seria nada mais do que ele vir testar esse antigo ponto-chave de resistência agora como suporte, tá? Que seria aqui na faixa dos 115, 114 mil e meio aí, 114 mil pontos e meio pro Ibovespa, tá? Que também não seria nenhum movimento anormal. E lembrando que essas correções é bom porque a gente consegue procurar, né, conseguir entrar em novas oportunidades dentro dos ativos que acabaram esticando demais, com uma relação de risco-retorno um pouco mais favorável, entrando esse momento, né, de correção no Ibovespa. Mas a expectativa é de alta, a gente tem alvo aí lá para casa dos 131 mil pontos. Tá? E lembrando que se a gente projetar aqui também da maneira clássica, ainda vai ter alguns alvos ali antes. A gente tem aí na região do 126, 825 um bom alvo aí também, visando um prazo um pouco maior. Tá? Pela ótica do semanal, a gente vê claramente o Ibovespa ainda segue trabalhando aqui numa forte movimentação de alta, volume, né, um fluxo bem comprador aí no último um mês e meio, né, a gente repara aqui pelo volume financeiro aqui, o destaque do fluxo comprador, o que acabou impulsionando a Ibovespa subir forte nos últimos 2 meses, tá? Já comentando um pouco do dólar também, o dólar em tendência de baixa de curto prazo cravou o alvo de 1,618, que a gente já vinha aqui comentando, né, que é lá no 776, cravou esse primeiro alvo, e agora tem a possibilidade de, num movimento de alta, que seria um repique desse último movimento de queda, o dólar vir testar aí a zona de antigo ponto de suporte na faixa dos 4.918 pontos, que era o antigo suporte, agora como resistência, tá? Mas o dólar ainda segue em tendência de baixa e tem alvo lá para a faixa dos 4.690 pontos, tá? Indo para o índice imobiliário aí segue a movimentação de alta, né? Topos e fundos ascendentes, bastante fluxo comprador também aqui confirmando o movimento, né? A gente não tem um movimento de alta com baixo volume, né? Tem um movimento aqui
de alta com o volume crescente também, o que indica aí a continuação desse movimento forte de alta aí do setor imobiliário, tá? Segue a tendência de alta, próxima zona aí importante de resistência para o papel, só lá na faixa dos 1.000 pontos, tá? Então acho aí que tem bastante espaço para andar e segue apontando para cima com cara de querer ir sem corrigir, tá? Deixou aqui uma barra ignorada, correção curta, só de uma semana e já rompeu a máxima com volume aí comprador novamente, tá? Então a gente passa a mirar no setor imobiliário a faixa dos 1.000 pontos e com isso os ativos aí do setor imobiliário gerando as melhores expectativas também para se pegar movimentos bons de continuação de alta, tá? A gente tem aí o índice financeiro também trabalhando numa forte movimentação de alta, né? Conseguiu romper o último nível aqui de resistência bem relevante e agora está fazendo o processo aí de correção, né? Assim como ele fez nos outros dois movimentos, né? Que seria o movimento de alta, testa aqui nível de resistência, faz uma correção, lança um novo pivô, faz aqui uma correção lateral, olha, aciona o pivô, vai em busca do próximo nível de resistência, consegue romper sem muita dificuldade, faz mais uma onda forte de alta e agora inicia um processo corretivo, tá? Um processo aí normal, testando esse antigo nível de resistência agora como um importante suporte, podendo aí consolidar um novo fundo ascendente para tentar lançar uma nova onda para cima, o setor financeiro aí que segue ainda bem forte apontando para cima, tá? O índice de consumo também chamou bastante atenção nos últimos 2 meses, segue ainda apontando para cima, fluxo comprador, né? A notícia aí que ainda não houve a taxa de, não houve o corte, né, na taxa de juros aqui do Brasil, não tirou a força que o índice estava, muito por conta da especulação, que foi um dos setores aí que mais acabou puxando pela expectativa de a gente já ter uma queda na taxa de juros que não aconteceu. Alguns ativos acabaram sofrendo mais, porém teve ativos aí que acabaram seguindo nesse movimento de alta, inclusive um deles eu vou comentar aqui hoje, mas é um setor que segue mirando a região dos 3.275 pontos e com isso aí mais um espaço para trabalhar dentro de um movimento de alta no curto prazo aí para o índice de consumo, tá? O índice de elétrica é outro que vem chamando bastante atenção, trabalhando aqui dentro de um canal de alta bem estruturado, sequência de topos e fundos ascendentes, junto com o volume financeiro também crescente, ou seja, bastante fluxo comprador entrando aí no índice elétrica, né? A gente tem aqui um fundo ascendente, formação, né, de mais uma base de fundo ascendente, mais a formação de um fundo ascendente, e tudo isso ainda assim dentro de um canal de alta, ou seja, a confluência aí de valores que aumenta a expectativa aí do índice elétrico seguir subindo, tá? É um dos ativos aí que está bem interessante com isso. A gente tem aí bastante papel, né, bastante ativo do setor elétrico, dando aí boas oportunidades, apesar de que a maioria já entregaram um grande movimento. E se caso houver uma correção, seria interessante também para poder pegar oportunidade dentro desses ativos, que no momento estão sem pontos interessantes, tá? Devendo aí uma correção. E em contrapartida também tem alguns ativos que estão sim com bons pontos aí para se colocar no radar, tá? Em caso de correção aqui do índice elétrico, a gente tem esse nível chave de resistência aqui no 86.660 pontos, que era um nível bem importante de resistência aí de longo prazo, tá? O papel conseguiu romper e numa eventual correção um pouco mais ampla aí, talvez do índice de elétrico, mas que no momento não demonstra isso, pode vir testar esse nível de antiga resistência como um suporte, tá? O índice de materiais básicos perdeu um pouco de força, né? Na hora de fazer o pullback ele acabou rompendo o nível de suporte para baixo. É importante aí para gerar expectativa de continuação de alta, volte a negociar acima dos 5.500 pontos, tá? É um setor que está um pouco mais travado, né? Já indo para os ativos, Even 3 é um papel que está bem forte, né? O papel que chegou a subir nos últimos 22 dias 45%, né? 45% e está demonstrando bastante força, porque na correção ele está fazendo correção curta e já vai para romper máxima, né? E o interessante é que a gente tem esses rompimentos seguidos de aumento de fluxo comprador, né? O que aumenta a possibilidade do trade seguir a favor do movimento prévio, que nesse caso é de alta, tá? E ele saiu de uma acumulação de longo prazo. Se eu tirar aqui o zoom, a gente vê aí uma grande acumulação aí de longo prazo e agora ele veio ganhando força, rompeu o primeiro nível de resistência, tá rompendo o nível intermediário aqui de resistência, olha,
dá para romper essa região e também acho um ativo aí bem interessante, tá? Pelo diário aqui seria mais você tentar a compra nessa região aqui que fechou na sexta-feira, né? O stopzinho você tem duas opções, ou um stop um pouco mais amplo no fundo anterior, ou na mínima da própria barra, um stopzinho de 5%, né? A parcial 5, 6% acima, que seria aí de 1 para 1 o tamanho desse movimento, e seguir buscando o alvo principal ainda lá para cima, tá? Se a gente pega aqui para projetar esse primeiro movimento completo, ó, foi uma correção curta, próximo alvo é lá em 7,51. Vamos dar uma olhada aqui pelo semanal. Próximo alvo 7,51 e depois 8,57, tá? É até é um contexto aí que pode até ser carregado pelo semanal, né? O stopzinho de 6,62 para parcial de 8,10, né? Olha, já até melhorou. Você pode fazer a parcial até antes de 1 para 1, né? Do swing trade. E o alvo de 100% usar como base um upside de 22,23%, tá? Se a gente dá uma olhada aqui nos indicadores, a gente vê IFR trabalhando acima da zona 50, ou seja, demonstrando aí que a força predominante segue sendo de compra, tá? Segue sendo de compra, né? Se a gente marcar aqui os 50, tá aqui há bastante tempo acima dessa região de 50, indicando aí força predominante de compra, tá? O TPV aqui indicou para cima de novo, rompeu todos os topos anteriores, o que também aumenta aí a possibilidade de seguir esse movimento de alta, tá? Outro ativo do setor agora elétrico é CPL E11, né? Copel, armou um pivôzaço de alta no gráfico diário, seguido de fluxo comprador, né? Ou seja, aqui olha, o volume confirmando esse rompimento, e a gente tem aqui a sequência de mais um pivô. Tá? A gente tem aqui ó, fundo ascendente, movimento de alta, a formação de um fundo ascendente, né? Que acabou aqui sendo até um pouco amplo esse processo de correção. Frustrou, né? Ele chegou, rompeu o fundo, frustrou, entrou força compradora, ele rompeu o nível de resistência aqui, olha, do topo do movimento anterior, e agora corrigiu, deixando aqui a formação de mais um fundo ascendente, tá vendo? Ó, fundo, fundo, e a gente tem a sequência aqui, olha, desse primeiro movimento, né? Aí teve essa correção aqui lateral, chamou o vendedor aqui, acabou frustrando, fez um movimento forte de alta, corrigiu, fez aqui a formação de um fundo ascendente e está rompendo o topo aí, acionando um pivô de alta com volume confirmando esse rompimento. A entradinha aqui você tem duas maneiras, tá? Pode ser feita na entrada já desse rompimento com stopzinho clássico no fundo anterior de 5,68 e a gente projeta esse movimento para cima, né? Que seria pegar este movimento aqui, expansão, correção, né? O alvo lá nos 42,68 do rompimento até lá um upside aí de 6,70, né? Um pouquinho mais do que 1 para 1 e depois alvo lá na faixa dos 45,97, tá? O que tem que tomar atenção aqui, que se a gente olhar aqui pelo gráfico diário, a gente vê aqui o nível de resistência na faixa dos 41,15 que pode sentir um pouco de dificuldade para romper, tá? Mas a expectativa segue sendo de alta aí, que a gente tem esse movimento mais amplo, que é possível formação desse pivô aí para CPL E11 com alvo na região de 45,97, tá? Se a gente dá uma olhada aqui também nos indicadores, olha, a gente tem o movimento do IFR acima da zona 50. No TPV, rompeu os topos anteriores junto, ou seja, aumenta a expectativa aí de seguir para cima, né? Olha, TPV já foi feito o pivô também, junto com o preço. O IFR trabalhando acima da zona 50, demonstrando aí também força predominante compradora, tá? Então também é um ativo aí bem interessante. Outro ativo do setor de elétrica é ASB3, tá? Eu já até comentei ele aqui, já foi motivo, né? Já foi tema de vídeo quando ele estava nessa região aqui, olha, da possibilidade de pivô, então deu para aproveitar um longo movimento aí de mais de 30% em ASB3. E o detalhe que ele está fazendo aqui um processo de bandeira, que é um padrão de continuação do movimento prévio, nesse caso de alta, né? Tá até aqui desenhado. Só que, tirando o zoom, indo para o gráfico semanal, a gente consegue ver que ele está fazendo aqui o pullback na onde? No seu antigo ponto de resistência bem relevante, olha, essa faixa. Que no passado serviu aqui como resistência,
e agora está fazendo o processo de pullback, sendo testado aí como um suporte, tá? Então, você tem aqui um stop bem protegido abaixo desse nível importante de força compradora agora, né? Pode ser uma troca de polaridade e aí tem a expectativa de lançar uma perna de alta no semanal, o que dá um upside bem interessante para o papel, tendo em vista que o próximo nível de resistência chave é a casa dos 15 com 0,13. Tá lembrando que aí já vai um pouco mais para um prazo um pouco maior aí de 3 a 4 semanas, tá? E olhando para o diário, a gente consegue aqui ver uma boa oportunidade em ASB3 já nessa região que se encontra. Porque o fechamento de sexta-feira deixou uma barra de força em cima de um antigo nível de resistência importante, onde já teve aqui 3 testes, né? Então a gente teve aqui, ó, teste 1, teste 2, teste 3, consolidação de um suporte interessante dentro de um padrão de bandeira, que é um padrão de continuação do movimento prévio. Então a gente tem aqui esse movimento amplo de alta, né, o processo aqui de correção, e agora é possível aqui formação de um novo pivô, né, para vir para romper esse nível de resistência. Então acho bem interessante aqui na região dos 12,40. O stopzinho, como aqui fica bem curto ainda aqui na própria mínima do fundo anterior, eu gosto de colocar stop de volatilidade nesses casos, tá? Até para dar um pouco mais de espaço para a operação se desenvolver, eu colocaria aí 5% abaixo, tendo em vista o upside que o papel tem, tá? Então, stopzinho aí de 5% e a gente tem aí um belo espaço para o papel se desenvolver, né? Se a gente for projetar não, espelhar esse movimento aqui para cima, deixa eu só colocar de preto para vocês entenderem. Se a gente for espelhar esse movimento para cima, que são alvos aí mais generoso, no rompimento aqui dos 12,81, abre espaço para ir buscar os 13,30 e depois os 13,63, né? Um upsidezinho aí de, em média, 6% e o alvo final lá em 14,17, né? Do preço de rompimento até lá é um upside de 11% e aí optando por talvez alongar a operação, né? Para tentar carregar até o próximo nível chave, que seria aí esperar ele replicar, né, trabalhar com o gráfico semanal, que seria replicar este primeiro movimento, o que dá um alvo ainda mais longo na região dos 15,16, 15,50, tá? Trabalhando dentro desse contexto aqui mais amplo, mas é um papel bem interessante. Se a gente olhar pelo semanal, os indicadores de força, a gente vê aqui, olha, o IFR descansando e querendo apontar para cima, o TPV bem lá para cima, né? Ou seja, bastante força compradora, o estocástico lento também lá em cima pelo semanal. Pelo diário, que chamou a atenção, olha, o estocástico em zona de sobrevenda, só que o ativo dentro de uma tendência de alta, tá? Então, acho bem interessante aí esse ativo ASB3, passando para cima da zona 50 de novo, indicador de força descansou, apontou para cima de novo, o TPV aqui, olha, bem acima da média móvel de 50, né? Então também demonstrando aí fluxo predominante comprador dentro de um papel que é do setor elétrico, que eu comentei com vocês no início do dia, no início do vídeo, que é um dos setores aí que está mais forte dentro da nossa bolsa, tá? Tem aqui também lojas Renner, né? Gráfico semanal, a gente vê aí, acho que pelo diário fica mais claro, estruturando um canalzinho de alta. Entrou aqui bastante fluxo comprador em cima dessa zona de suporte, né? Aqui a tentativa seria um tradezinho um pouco mais arriscado, né? Olha a entradinha aqui nessa região, o stop aqui para baixo, para tentar carregar aí o papel pelo menos até o próximo nível de resistência dentro desse canal, né, que a gente trabalha dentro de canais de alta, procurando por regiões interessantes próximo de zona de suporte para carregar até o próximo nível de resistência, né? Então, na zona aqui dos 22 até o nível lá de resistência, lá é um upside de 14% e um stopzinho aí de 7,86, tá? Então, também achei bem interessante lojas Renner, que é do setor de consumo, que a gente tem aqui um pivô, um micro pivô de alta aqui no IFR, né? Olha, trabalhando acima da zona 50 aí também desde o início de maio, olha. Então, força predominante de compra. TPV trabalhando aqui também com topos e fundos ascendentes, tá? O que chamou bastante atenção. O estocástico também não está sobrecomprado pelo diário. Dando uma olhada pelo semanal, a gente vê o estocástico lá em cima e o IFR trabalhando acima da zona 50, né? Fez um forte movimento de alta, acompanhou o preço, fez o pullback, está mirando para cima de novo. O TPV está mais bonito ainda,
também, olha, passou aqui para cima da zona 50, né? Então a média que trabalhou aqui todo esse tempo como resistência passou a ser suporte, ele voltou, fez o pullback aqui pelo TPV, tá vendo, olha? E segue mirando para cima, tá? O que vai em linha aí com o contexto de confirmação de uma possível continuação desse movimento de alta para lojas Renner, com um upside de 14% e um stopzinho de 7, 7,5, tal, que seria aí 2 para 1. E RBR, que eu já comentei aqui em alguns vídeos passados, tá? Acho que 3 ou 4 vídeos para trás, estudando ele aí pro médio prazo, tá? Então decidi também compartilhar ele aqui pro curto prazo, porque é um papel que está chamando muita atenção, né? Acabou sofrendo bastante e ele acionou um fundo duplo pelo semanal. E a gente tem dois fundos indicados aqui pela seta verde e um topo rompido, que é o topo entre esses dois fundos, ou seja, acionando aí um topo, ou topo não, perdão, um fundo duplo pelo semanal que gera o alvo clássico projetando entre o rompimento do topo entre os dois fundos, o que dá um alvo lá na região de 85,62. Do preço atual até lá, daí 100, 105% de upside, tá? Mas lembrando que você tem todo esse caminho para percorrer e fazer uma parcial, tá? Olha, de onde o papel tá, ó, tem espaço para vir testar o nível aqui dos 63, 60 reais, tá? O que ainda assim é um upside, considerando o rompimento do semanal, de 46,20, ou seja, você tem espaço para trabalhar e pensar em fazer uma parcial, proteger a operação colocando stop no preço de entrada, se realmente o ativo seguir a favor do movimento de compra, né? Você vai estruturando a operação, fazendo o manejo de risco e segue aí bem interessante, né? Eles têm deixado uma oportunidade aqui nesse dia e aqui no rompimento desse topo abre aí mais uma oportunidade de trade aí para IRBR3, o stopzinho fica aqui na região dos R$ 38, deixa eu confirmar, 37,90, né? Então seria aí um stopzinho um pouquinho maior, de 10%, né? De 10%, como assim? Ó, tem que prestar atenção porque é um stop muito fora da média para operações de day trade, tá? Nesse caso, o ideal é diminuir a mão para se manter dentro do gerenciamento de risco, né? Você não vai colocar e correr um risco de 10% numa operação de swing trade, porque também não faz sentido, tá? Então você procura aí colocar o stop um pouquinho acima, na região de 39,17, na mínima da barra, tentando pegar um movimento aí de continuação, ou o segundo contexto é aguardar uma nova correção, né? Que seria ele vir e testar aqui essa região dos R$ 40,60 de novo, para tentar pegar um novo movimento de alta, tá? Mas o que chamou a atenção foi o alto volume comprador aqui em RBR nessa barra do fechamento de sexta-feira, tá? Então também acho bem interessante. O outro ativo tá em ENGIE11. Se a gente olhar aqui pelo semanal, ó, tá rompendo o nível chave de resistência. Na verdade, ele já até rompeu, né? Olha. Deixa eu traçar aqui. Aí não dá, né? Então, olha esse nível de resistência que o papel rompeu, né? A gente teve vários testes, olha, teste aqui, aqui se aproximou, né? Aqui conseguiu romper e falhou, ou seja, tava trabalhando dentro de um contexto lateral com range amplo, né? Olha, porque da mesma maneira que a gente tem a resistência forte lá em cima, a gente tinha um nível de suporte forte aqui embaixo, né? Então ele não conseguia se desenvolver, fazer um movimento direcional, mas agora ele está rompendo, fechou a semana aí acima com alto volume comprador, né? Deixa eu dar um zoom. Então pivô de alta no semanal, pelo diário. Aqui a entrada foi um pouquinho, né? A zona interessante seria aqui nesse pivô, né? Você tem a opção de aguardar o rompimento, deixar romper o nível dos 48,50, voltar a testar como suporte, ficar atento aí no meio da semana se ele deixa alguma barra de força, né, algum pullback em cima dessa zona de antigo ponto de resistência, imaginando pegar a continuação desse movimento, tá? Então também é um papel interessante para se acompanhar. Curi 3 também é interessante, papel que rompeu um nível importante de resistência, né? Olha, movimento aqui bem bonito, ó, rompeu o nível de resistência, testou aqui como suporte, né? Que é o que eu sempre comento com vocês o contexto e armou aí um lindo pivô, né? Olha, movimento de alta, correção, movimento de alta
e tá indo para romper topo de novo. E o detalhe, tá? Olha aí o volume que fechou sexta-feira, indicando ainda forte fluxo comprador no papel, tá? Aqui é uma barra para cima, tá, pessoal? Entradinha no rompimento da máxima, stop na mínima de 5,83, tentando pegar aí a projeção da continuação desse movimento, tá? Que seria projetar este movimento aqui para baixo, o que dá o alvo lá em 100% de 16,74, né? Do rompimento da barra de sexta até lá, é um upside de 9,33 contra um stop de 5,83, né? E depois tem mais um alvo lá em cima, ainda em 21%, né? Ou seja, você tem esse espaço para trabalhar aí com upside mais de 3 vezes o tamanho do seu risco inicial, tá? Então acho bem interessante Curi 3. Pelo semanal a gente vê um forte movimento de alta, né? E detalhe, né? O fluxo comprador aqui do volume, ele segue acompanhando o movimento, né? Não é um movimento que a gente pode entender como esticado, porque segue subindo com o volume caindo. Pelo contrário, ele segue subindo com o volume subindo também, o que aumenta a expectativa aí do papel seguir subindo aí no curto prazo, tá? Então também bem interessante Curi 3. O indicador trabalhando aqui acima da zona 50 FR, o TPV em cima da zona 50 também, então tá bem interessante, tá? Outro ativo, Camil 3, que eu já até comentei aqui antes, né, cantando a bola aqui embaixo nesse rompimento. É um papel que segue com o alvo principal na região de R$ 8,90 a R$ 9,00. Fez aqui o processo de correção bacana, formou um fundo ascendente, né, olha. Formação de fundo ascendente acima do antigo nível de resistência. E tá com cara aí de acionar um pivô de alta, que seria esse movimento de rompimento, pullback de troca de polaridade, apontando para cima. A gente tem o primeiro alvo aí nos 8,40, mas tem espaço para ir buscar a faixa lá dos R$ 9,00, tá? Então, do rompimento da barra de sexta, stopzinho no fundo de 4,5, colocaria até um pouquinho abaixo aqui de 5, 5,5, né? A gente tem aqui o primeiro alvo de 5,30 e o alvo lá na região dos 8,90, R$ 9,00 de 13% aí, tá? Então, um upside aí de 2,5, o tamanho do risco inicial, e um papel que está bem interessante. Faltou volume, né? Claro, na sexta-feira essa barra aqui poderia ter entrado mais de volume, mas o contexto gráfico ainda segue bem interessante, né? IFR acima da zona 50, o TPV, né, a tendência para esse volume, passou aqui para cima da zona 50, fez um processo de correção, segue com fundo ascendentes, né, então chamando aí bastante atenção Camil 3, tá? E se a gente olhar aqui usando as médias, a gente tem o apoio da média móvel de 9 e de 200 aqui ascendentes, tá? O outro papel é LAV3 do setor imobiliário, né? Um papel que também a gente comentou aqui nos outros panoramas aqui embaixo, a possibilidade, né? Quem pegou aí conseguiu aproveitar um movimento de 24,90% e agora é um papel que está dando boa oportunidade de novo, uma operação um pouco mais curta, né? Testou, rompeu, quer dizer, na verdade, um nível chave de resistência, que era aqui essa faixa, testou aqui como suporte, né? Então consolidou um forte suporte acima de um antigo nível de resistência, gerando expectativa de continuação de movimento de alta, tá? Então aqui é um tradezinho do rompimento aqui da máxima da barra com stopzinho na mínima, 3,81, até para levar até o primeiro nível de resistência aí, 1 para 1 o tamanho do risco, e lá em cima 8,95, né, 9% aí, em Lave 3, que seria buscar um topo lá do semanal. Olha lá, nível chave, né, olha, são esses dois níveis. Então também está dentro de um movimento bem interessante, leve 3, tá? Outro papel, esse aqui que eu também já tinha comentado aqui embaixo, na possibilidade, né? Ele deu aqui uma oportunidade no fundo da bandeira, olha aqui, ó. Eu comentei desse papel também na semana passada, mas ainda sigo achando que tá interessante, né? Que você tinha uma entradinha mais curta, olha. Quase foi estopado aqui nesse pavio, mas acabou seguindo no trade, né? Quem pegou aqui já conseguiu tirar o risco no rompimento aqui dessa região, mas é um papel ainda que está trabalhando dentro de topos e fundos ascendentes, né? Olha, fundo, fundo, deixando aqui mais um fundo ascendente, e no rompimento aqui desse topo na região do 7,48, passa a abrir espaço para ir buscar o próximo alvo lá na região de 8,84, tá? Então do rompimento de 7,48 até lá é um upside de 17,87%. E o stopzinho aqui clássico seria no fundo anterior,
um stopzinho de 8,87%, tá? Aqui o stop percentualmente só fica um pouco mais, um pouco fora da média, que a gente costuma trazer aqui os ativos, por conta do valor nominal do ativo, tá? E aí, de novo, se o seu capital permite você tá entrando numa suposta operação, num caso desses que o stop é um pouco fora do normal, se o teu gerenciamento permite você entrar com 400 ações, ao invés de entrar com 400, você entra com 200 papéis. Então você diminui a mão por conta do stop um pouco maior, tá? E acaba ficando aí elas por elas, tá? É a maneira que a gente faz também para filtrar essa questão de gerenciamento e às vezes acabar entrando dentro de uma operação que tem um risco um pouco maior, mas para não correr um risco desproporcional, a gente diminui a mão para estar ali compactando esse risco, tá? Então também é um ativo bem interessante. CLSA3, CLSA3, a gente olhar pelo semanal, cara, o papel tem um upside para ir buscar os 11,50, tá? Olha, os 11,50 semana retrasada a gente entende como uma possível barra ignorada, barra de correção, e na semana passada já teve o rompimento, né? E segue apontando para cima, tá? Segue apontando para cima, ficou aqui acumulando nessa região de fundo, batendo cabeça, né? E a gente teve aqui a confirmação do rompimento dos indicadores também, olha. O TPV passando para cima da zona 50, o IFR aqui, olha, acompanhando esse movimento ascendente, o que gera a expectativa aí de continuar o movimento de alta, tá? E um outro ativo aí também é Brit3, tá? Brisanet. Também acho um ativo aí interessante, tem que tomar cuidado um pouco com a liquidez, mas é um papel que tem alvo lá na região de 2,99 e o que me chamou a atenção é que o papel tá rompendo o nível de LTB, tá vendo? Aqui é essa LTB aqui inclinada, uma zona de acumulação de longo prazo e fez um pivô. Só que agora a gente tem aqui, olha, todas as médias juntas. Ou seja, nessas regiões é bom procurar ponto de compra, porque quando o ativo sai para um dos lados, ele tende a andar rápido e forte, tá? Então acho bem interessante, a entradinha é próximo dos 2,71, o stopzinho na faixa dos 2,49, tentar buscar aí o primeiro alvo, que é do espelhamento do movimento anterior, de 10,35%, tá? Então é um upside aí de mais de 1,5 para 1 apenas para fazer uma parcial, né? Você tem um espaço aqui para fazer a parcial. É claro que você pode fazer a parcial de 1 para 1 o tamanho do seu risco. Não precisa esperar chegar lá. Bom, se o risco inicial é 7%, bom, no papel subindo 7%, você pode fazer ali já uma parcial e manter 50% da posição para ainda estar exposto no mercado e sem risco, tá? E aí tem alvo lá na região dos 3,31 e depois 3,90 que eu acho aí que é o alvo principal para o papel que a gente está projetando aqui, olha, é o primeiro movimento desse pivô. Opa, seria aqui, ó, só para vocês entenderem, é esse movimento, ó. É correção curta e mais um movimento para cima, tá? E a gente tem alinhado ainda o rompimento dessa LTB, um padrão aqui de flâmula também que a gente pode encontrar, olha, que é um padrão de continuação do movimento prévio, e o movimento prévio nesse caso aqui é o de alta, né? O movimento de alta, correção, expectativa de continuação desse movimento, tá? E quando faz o rompimento dessas zonas aqui de acumulação, eu gosto de trabalhar com o topo do início dessa acumulação como base aí de alvo principal, que nesse caso, olha, é a faixa aqui dos 3,83, 3,85, tá vendo? Que esse foi o topo aí que deu início a toda essa acumulação que o papel ficou aqui dentro, olha, né, batendo cabeça aqui, olha, todo esse movimento aqui. Então, já que ele conseguiu romper para cima aqui de novo, imaginando aí um movimento de simetria, a gente tem um retorno aí pro nível inicial de toda essa acumulação, que geraria aí um upside do papel de um prazo um pouco maior de 39%, tá? Bom, pessoal, então esse aqui foi o nosso vídeo, tá? Deixa aí nos comentários se você prefere ele um pouco mais longo ou quer que eu reduza ele. Eu tento reduzir para 20 minutos, 25 minutos ali no máximo, tá? Então deixa aí nos comentários para mim também saber e deixar aqui o conteúdo bom para vocês, beleza? E o cupom é 35% off à vista no boleto e 25% off no cartão em até 12 vezes a Arraial Cap,
desconto em todas as nossas assinaturas para estar recebendo aí as recomendações das nossas estratégias que são fechadas aqui, que a gente faz o monitoramento aí 24 horas e é sempre aí atualizando os pontos do contexto das operações, indicando preço de entrada, preço de stop, preço de saída parcial, preço de alvo, ajuste de stop, ajuste de saída parcial, novos pontos de entrada, tá? Então tudo isso você consegue receber até pelo aplicativo nosso do celular e também via desktop, via Telegram, como você preferir. Beleza? Então é isso aí, boa semana para todos. Desculpa um pouco o tamanho do vídeo, mas deixa aqui nos comentários para mim se vocês querem que eu diminua um pouco o tempo e até mais.